Que a paz, o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, pela participação de todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, que possamos nesse mês de janeiro, juntarmos nossas energias, ainda gravado. No mês que vem, se Deus quiser, estaremos ao vivo, mas que isso não atrapalhe o nosso pensamento, a nossa vontade. Que Jesus abençoe a você, a sua família, abençoe ao seu lar, a todos que te envolvem, que possam ser abençoados, fortificados e iluminados. E que tudo que venha a suceder a cada um de nós seja sempre pelo amor de Deus. Vamos iniciar nossa reunião, como sempre, ouvindo um minuto de sabedoria. Vamos ver o que essa página nos traz para essa noite. Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente, para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a plantinha até as constelações que gravitam nos espaços sidéreos. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas, que vivem a seu lado, como seus companheiros de jornada. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de louvar, de agradecer, de bendizer o vosso nome. Senhor, só Tu sabes as dificuldades em que cada um de nós se encontra. Só o Senhor sabe as angústias que passam em nossos corações e nossas mentes. Só o Senhor sabe as alegrias que se encontram em nossas almas, as tristezas, as penúrias, as satisfações e as frustrações. Por isso pedimos, Senhor, que nos ilumine, nos fortaleça, nos traga tudo de bom para que possamos frutificar, que possamos trazer para nós e para os próximos, aqueles que estão ao nosso lado, a sua centelha divina, o vosso amor, a vossa luz. Que tudo que venha nos suceder, Senhor, que seja sempre pelo amor de Deus. Obrigado, Senhor, pela vossa paz, pela vossa luz, pelo vosso amor. E que sejamos, Senhor, instrumentos da vossa vontade. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Caboclo Aroeiro, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos nossa reunião dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja e graças a Deus.
E que assim seja, graças a Deus. Então, continuando nossa leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, continuamos, nos 3 adventos: Moisés, a Cristo e o Espiritismo. Hoje vamos ver a aliança da ciência e da religião que comporta todos esses 3 adventos. Deixa eu tirar a câmera aqui. Livro Evangelho segundo o Espiritismo. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas 2 ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como 2 forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestará ao mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se faz. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanhar. É toda uma revolução que, neste momento, se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Aí, semana que vem, nós vamos ver as instruções dos Espíritos. Deixa eu voltar a câmera. Nós vivemos, até hoje, apesar de estarmos no século XXI, ainda os dilemas bem similares lá atrás. A ciência não acredita na religião. E a religião, por sua vez, acredita que transcende a ciência. A ciência
não tolera, vamos colocar assim, as crendices dos religiosos, não da religião, mas dos religiosos que professam as religiões. Então, elas tendem a refutar tudo que venha das religiões que não esteja baseado em uma evidência. A fé, ela não é uma prova de existência. É uma prova de credulidade. Então, a ciência acredita naquilo que ela pode tocar, naquilo que ela pode fazer. A religião, ela é... vamos só também colocando esse ponto. E a ciência também, ela é moldada pelos homens. Então, cada pessoa tem o seu pensamento. Nós vamos ver cientistas pensando de uma forma, outros pensando completamente diferente. Embora ambos possam ter parte da razão, ou nenhum dos dois terem razão alguma. Na religião, fato semelhante ocorre. Muitos que professam as religiões, não só as religiões cristãs, mas todas, mistificam as relações com o mundo invisível, taxando de sobrenaturais e impelindo a algo que seria mais uma forma ilustrada ou alegórica de cultuar a uma divindade. As religiões, não que se perderam, mas ainda precisam solidificar mais suas propostas. O próprio Espiritismo que aqui está, ele também, há vários seguidores que não compreendem o Espiritismo, que ainda não acreditam nos milagres, embora Kardec diz que não há o milagre, que existe são coisas que ainda não conseguimos explicar, mas que nada de sobrenatural existe. Ainda há aqueles que mistificam a conversa, o diálogo, as entrevistas com os espíritos. Ainda aqueles que se deixam iludir pelos espíritos. Ainda aqueles que permitem que a sua vaidade atrapalhe o desenrolar da doutrina. Então Kardec diz que, dada a partida do Espiritismo, uma nova luz chega à Terra. Lembra que eu falei que o Espiritismo ele não é a religião definitiva, ele não é uma religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Então o Espiritismo traz essa nova informação de como funciona o mundo espiritual, como funciona os mecanismos de resgate, de provas, de expiações, de reencarnação, de afinidade, as leis naturais, as leis da natureza. Então, atrai a ciência para comprovar tudo isso que é dito. Então, veremos sempre a ciência a se debater contra determinadas ideias. À medida que vai avançando a inteligência humana, novos equipamentos, novos testes, muitas inovações chegarão e deduzirão o que, dentro do Espiritismo, é algo já clássico e categórico. Porém, não vai ser tão simples, tão rápido e não vai ser tão cristalino como nós imaginamos. O próprio Espiritismo, como eu comentei, já é deturpado por alguns. Mal entendido, subentendido e desviado. Então,
a ideia do espiritismo ela não se perde, mas ela se corrompe em alguns nichos, em algumas cadeias. E essas ideias, essas subjetividades que são inseridas, elas descredibilizam a doutrina, de certa forma. Não que a doutrina esteja esperando ser alçada a alguma forma de reverência. Não. Mas veremos ainda um patinar muito grande, né, dos entendimentos, até que a ciência e a religião elas caminhem de mãos dadas. O Espiritismo demonstra claramente que a ciência, sim, anda de mãos dadas com a espiritualidade, com a religião. Não com a religião que está aí e não com a ciência que está aí. Haverá, sim, evoluções dessas duas ordens e nessas evoluções um entrelaçamento. Entendido isso no futuro, as relações serão benéficas para todos. Muitos daquilo que há uma dificuldade de compreensão será rapidamente esclarecido. Questões morais serão elucidadas. Até mesmo essas dificuldades de pessoas que têm essa capacidade de malbaratar as palavras divinas, será mais difícil. Mas isso demora um pouco. Um pouco que eu digo, vamos levar ainda alguns séculos aí. Então não é nada para esse ano, não é nada para o ano que vem, nem para os próximos 10 anos, não. É algo que vai levar bastante tempo. Mas que nós entendamos, como espíritas, como estudiosos inteligentes, que tudo isso vai passar. É uma questão de tempo. Tudo isso tem o seu fim. Não é porque nós, nessa encarnação, não vejamos, que deixará de existir. E é uma outra coisa que é muito interessante. Nós estamos errando porque muitos de nós estão vivendo hoje, o presente. Estamos vivendo a encarnação somente. Que as coisas têm que ser resolvidas. Que o planeta vai entrar numa convulsão para uma evolução. A natureza não dá saltos. Pelo contrário, age lentamente. Aqui no final, eu achei interessante. Olha só o Kardec coloca. Ó. Fáceis são de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Deus não conflita com ele mesmo. Se as leis morais são leis divinas, as leis físicas, elas também derivam de Deus. Como poderiam entrar em conflito? As leis espirituais são leis em cima das morais. Então vejam que, como eu havia comentado, passado esse momento dessa turbulência, a ciência de mãos dadas com a religião,
todas essas situações que nós vivemos, elas irão desaparecer. Uma sociedade mais justa, pessoas vivendo para a prosperidade comum, acabar com esse negócio de cada um por si, Deus por todos. E acabar também com esses pequenos núcleos de grandes ajudas, mas uma função de todos vivendo para todos, de profunda união, de profunda cooperação. Então agora, de repente, vocês já percebem o tanto que nós temos ainda para caminhar, o tanto que nós temos ainda para evoluir. Que não quer dizer que nós estejamos ultrapassando alguma coisa ou demore. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Então, que a ciência consiga convergir e a religião consiga também convergir, para que ambas possam transformar o futuro, para que os cientistas, cada vez mais atentos ao ser espiritual, e o ser espiritual, cada vez mais atento às soluções da matéria, nós possamos encontrar uma vida melhor. Possamos viver de uma maneira melhor. Ser pessoas melhores. Mas não precisamos aguardar que isso tudo aconteça para nos modificar. Lembra? A sociedade é a soma de todos nós. Se nós propusermos essas mudanças, nós somos capazes de fazer prosperar. Então, convido a todos para que ajude, ame, que permita, que fortaleça a todos que estão à sua volta, que tenha um olhar caridoso e que possa acreditar, não cegamente. Porque o cientista falou isso, está certo. Não. Mas que possa tirar da ciência as verdades necessárias. Que possa, como eu falei, né? Tem cientistas que pensam de um jeito ou de outro, mas que possamos pegar as evidências e crer que Deus é tão generoso para conosco, para que nós não venhamos a sucumbir diante das pequenas provas. Então vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus. Mais uma vez, obrigado a todos e espero que essa reunião, esse momento, tenha sido oportuno para você, para o seu coração, que possa ter retirado uma pedra tão grande, um peso enorme dos ombros. Então, durante a prece, convido a vibrar positivamente por você, por mim, por todos os que nos envolvem, por nossas famílias, por nossos amigos, por nossos entes do coração. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essas lições tão importantes. Senhor, que eu possa olhar para o futuro e ter a certeza de que tudo que está colocado é o melhor para nós. Ter a certeza de que eu faço a diferença. Talvez não para algumas pessoas, mas para outras. E que eu faço diferença para mim mesmo. Que possa a filosofia dos espíritos, os ensinos morais, as palavras do Cristo terem eco em meu coração. E com isso, Senhor, que eu seja uma pessoa mais justa, mais digna, que eu possa ajudar o planeta, que eu possa contribuir
para o bem comum. E que tudo que venha a nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manuel Moreno, Cabo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para encerrarmos nossa reunião dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja e graças a Deus.